Giro Internacional. Paloma Varon. Essas são as principais notícias dessa segunda-feira, 14 de março. As negociações entre autoridades russas e ucranianas devem continuar nessa segunda-feira. Dessa vez, um vislumbre de esperança que contrasta com o fracasso das 3 primeiras sessões de conversações em Belarus. No domingo à noite, um negociador russo relatou progressos significativos. Pouco depois, o conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuitou que Moscou havia parado de emitir ultimatos para Kiev e começou a ouvir atentamente as nossas propostas. Ainda no ramo da diplomacia, altos funcionários americanos e chineses devem se reunir em Roma nesta segunda-feira, segundo a Casa Branca, que está preocupada com a possível assistência de Pequim a Moscou. O New York Times afirmou no domingo que a Rússia havia solicitado assistência econômica e militar da China para a guerra e para contornar sanções ocidentais. Milhares de soldados perderam a vida durante os 19 dias da invasão russa do território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro. Do lado civil, pelo menos 596 pessoas morreram, segundo uma contagem da ONU, que alerta que o número deve ser muito inferior à realidade. Em Mariupol, um porto estratégico no sudeste ucraniano, sitiado pelas forças russas, a prefeitura estima o número de vítimas em cerca de 2.187 habitantes. A Rússia não apresentou nenhum relatório sobre o assunto. No México, milhares de refugiados ucranianos estão encalhados na fronteira com os Estados Unidos a 10 mil quilômetros de Kiev. A Acnur, a agência da ONU para refugiados, está ajudando esses imigrantes. Segundo Giovanni Lepri, representante no México da Acnur, a chegada de imigrantes ucranianos à fronteira norte do México não é um fenômeno recente. Para entrar no México, cidadãos ucranianos precisam de uma autorização eletrônica emitida pelo site do Instituto Nacional de Imigração. O documento tem vigência de 180 dias e não permite a realização de atividades remuneradas. De acordo com dados do Instituto Mexicano, somente em janeiro desse ano, cerca de 10 mil ucranianos entraram no país com autorização eletrônica. Em fevereiro, foram quase 4 mil. França amanheceu hoje sem a obrigação do uso de máscaras em lugares fechados, apesar da alta de casos de Covid registrada nos últimos dias. O passaporte vacinal também deixará de ser exigido. As únicas exceções para as medidas são os transportes públicos e os estabelecimentos de saúde. O epidemiologista Antoine Flahault, ouvido pela RFI, tem opinião dividida sobre o assunto. Ele considera que o passaporte vacinal perdeu a sua eficácia contra a Ômicron, que é muito contagiosa. Por sua vez, ele acha que a abolição do uso de máscara não vem em boa hora, pois isso expõe as pessoas mais frágeis a contraírem formas graves do vírus. Na França, as contaminações voltaram a subir, são 20% a mais em uma semana.